Bom dia, povo de Deus. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outro que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, antes de tudo, a narrativa nos apresenta Jesus em oração. O evangelista, Lucas, faz questão de apresentar este tema em ocasiões importantes da vida do Messias. Depois da oração, Jesus pergunta aos discípulos sobre o pensamento do povo e do grupo dos 12 a respeito de sua identidade. Surgem então vários comentários, que Jesus é João Batista, outro que é algum dos profetas, e somente Pedro revela quem é Jesus. Tu és o Cristo de Deus. Nós sabemos que Jesus ele proíbe os discípulos de divulgarem a sua identidade, justamente para evitar que o povo pensasse que ele fosse um falso profeta, um falso Messias. Mas a identidade de Jesus, ela revela ali, mediante os discípulos, revela a sua natureza humana e divina. Jesus fala pela primeira vez da sua paixão. E nós entendemos que Deus ele fez ali a ligação novamente do povo, do homem ao divino. Jesus é a resposta de amor de Deus para com toda a humanidade. Uma vez corrompida pelo pecado, Deus envia o seu Filho para sofrer, pagar um alto preço, preço de sangue, por nossa salvação. Muito se pensa, E nós podemos até fazer uma pergunta para você: quem é Jesus? E essa pergunta ela ressoa do nosso interior, no nosso coração, e ainda hoje nós escutamos muito sobre diversos significados de quem é Jesus. Nós sabemos que o Filho de Deus, ele veio ao mundo, ele foi gerado num ventre e ele sofreu todos os ultrajes humanos. Ele nos mostrou como deve-se viver uma vida voltada para Deus, em oração, no sacrifício. Jesus ele viveu na nossa natureza aquilo que foi vontade do Pai. E para a nossa salvação, padeceu numa cruz. Então, para nós, hoje, se Jesus perguntasse quem ele era, será que a nossa vida seria uma resposta de que ele é o Senhor da nossa vida, da nossa salvação? Ou será que o nosso coração ainda acredita que Jesus é um dos profetas? Que Deus nos abençoe e nos conceda a luz do Espírito Santo. Amém.